dia a todos. Sejamos todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Eu quero registrar aqui que hoje nós estamos com um motivo maior de comemoração, porque nós estamos comemorando aqui na Terra o Dia das Mães, não é? E os homens e as mulheres estão aqui por conta de uma mãe, não é? Se a gente não tivesse a mãe, a gente não estava aqui. Então, dá graças a Deus por essa mãe que nos trouxe, não é? Nos permitiu a encarnação, pelo nosso paizinho também, mas hoje especificamente a gente está falando das queridas mamães, que são espíritos resignados, que vêm, cuidam de nós, carregam a gente nas suas barriguinhas, não é? E ensinam a gente a andar, a falar. É bom demais, não é? Graças a Deus. E para todas as mãezinhas que já estão lá com o Papai do Céu, que elas possam receber esse nosso amor, esse nosso abraço carinhoso e a gratidão infinita. E a Maria, nossa mãe maior, que é a mãe de Jesus, não é? E que também nos acolhe, que está acolhendo as nossas mãezinhas que já passaram para o lado de lá. Tá bom? Hoje a gente quer dizer ainda da alegria que é para nós estarmos aqui com vocês. Para mim é muito gratificante. Eu fico muito feliz por estar nesse dia aqui com vocês, nessa convivência fraterna, porque de verdade nós somos uma grande família, a família de Deus, que é nosso Pai maior. E estamos todos juntos numa jornada, que é a jornada para sermos anjos um dia, não é? E aqui é um local de aprendizado, como em todo local do planeta maravilhoso que a gente vive, não é? Então hoje foi escolhido para a gente conversar aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, um capítulo que chama-se capítulo 28, que ele fala da prece. E nesse capítulo é interessante, porque a gente pensa assim, prece é tudo prece, né? Prece, oração, reza, não é? Tudo é prece. Só que nesse capítulo ele é interessante, porque ele separa as preces. Prece pela gente, prece pelos outros, prece para Deus nosso Pai, para a gente pedir, e prece para a gente agradecer a Deus também. Mas, segundo o ensinamento de Jesus, a gente precisa também fazer prece pelos nossos inimigos, não é assim? Jesus não manda a gente amar os nossos inimigos? Então, claro que a gente não tem mais inimigos, não é? Nós somos todos irmãos, já sabemos disso, somos a grande família cristã, somos filhos de um mesmo pai, mas às vezes a gente não gosta muito do jeito que um se comporta, do jeito que o outro se comporta, não é assim? E também de nós, igual a gente não gosta dos outros, alguns não gostam também da gente. Então a gente tem que fazer oração por esses irmãos queridos que acabam nos ensinando a amar. Por quê? Porque quando eles apresentam a nós alguma dificuldade em relação à convivência conosco, nós sabemos que eles estão sendo um meio de nos auxiliar a mudar a forma como nós estamos nos comportando. Porque pensem aí vocês que estão nos quartos acompanhados dos outros irmãos, e aí tem um que acorda muito cedo e bota um som lá, não é? Um barulho, ou que faz muito movimento, aí a gente diz assim, mas não me deixa dormir, não é? Me atrapalha. E aqueles outros que roncam pra caramba? Eu sou assim. Então a gente ronca e o outro não pode dormir, não é isso? Aí às vezes a gente não fica com muita simpatia por esses irmãos, e os irmãos pela gente. Mas tem outras vezes que a gente também se comporta ainda às vezes como criança, e fica meio emburrado, né? Não quer conversa. Então por esses irmãos a gente tem que orar, e orar com muito fervor.
Não é pedindo a Deus para que eles possam sair de perto de nós e ir embora, não. É pedindo a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós possamos cada vez mais nos relacionarmos melhor com esses queridos irmãos. Porque o nosso Pai maior, que é Deus, infinita misericórdia, Ele não nos coloca juntos, senão para que nós aprendamos a amar. Então, estar juntos na convivência é uma oportunidade muito rica. E esse capítulo da prece, ele começa com uma prece que todo mundo conhece. Chama-se prece dominical. Qual é essa prece? Vocês sabem qual é a prece que a gente chama que é dominical? A prece do Pai Nosso, não é? Quem ensinou pra gente essa prece? Vocês lembram? Jesus, não é? Os apóstolos perguntam para Jesus como é que eles faziam para conversar com o Pai Maior. Aí Jesus diz: fazei assim. Como é que é essa prece então? Todos nós sabemos. Pai nosso que estais no céu. Olha só. Então a gente tem um Pai que está no céu, e o céu para nós é esse espaço infinito, não é? Para cima. Então Ele está nos vendo o tempo todo? Está nos vendo o tempo todo. E, portanto, cuidando de nós. Não é isso? E olha que coisa boa. Então nós somos filhos de Deus. Cada um de nós é filho de Deus. Aí a gente fica falando assim: não, mas o meu pai é importante porque ele tem isso, porque tem aquilo. Mas a gente tem um pai muito mais importante, porque ele é o criador de todas as coisas. E ele cuida de todas as coisas de cada um de nós. Conhece o nosso coração, a nossa intimidade, não é? E depois que a gente fala Pai Nosso que estais nos céus, o que mais que diz a oração? Santificado seja o vosso nome. Por quê? Porque o nome de Deus tem que ser santificado por nós. Nós temos que entender que mesmo sendo filhos desse Pai querido, Ele nos ama igualmente. E por isso que fala santificado, porque para nós o santificado é santo, é puro, não é? É o grau máximo da evolução que um espírito pode ter. Nenhum de nós conseguirá chegar a esse nível de evolução do nosso Pai Criador, porque nós somos criaturas, e como criaturas nós vamos atingir um nível de perfeição, sim, mas limitado à nossa posição de criatura divina. Porém, a ação de Deus nas nossas vidas e no nosso coração é constante. E não tem um filho só que esteja sobre o universo que não seja cuidado com todo o amor. E o mais importante, Deus nos ama primeiro. Como Pai, Ele nos ama primeiro. Então, Deus nos ama, a gente já tem o amor no nosso coração. E aí, Deus colocou as suas leis na nossa consciência, para que a gente entenda que, em sendo criado pelo amor divino, que é Deus, a gente tem muito amor para dar, para distribuir para todos os nossos irmãos. E aí nós vamos dar glória a Deus, porque o amor de Deus é imenso sobre nós. E amor é uma coisa tão fantástica que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe e mais a gente tem para dar. Não é isso? Quanto mais a gente ama, mais a gente consegue amar e mais as pessoas nos amam. Não é isso? Então, quando eu falei da prece ali por aqueles que a gente não gosta muito, que às vezes a gente ainda chama de inimigo, faz com que a gente exercite esse movimento de amor.
não é? E como criaturas divinas, nós somos em essência bons, fomos criados por Deus, então somos bons. É o bem que habita os nossos corações. A gente só tem que exercitar isso todos os dias. E como é que é esse exercício? Amando uns aos outros, como Cristo nos diz. Então, depois que a gente fala, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, a gente diz o quê? Venha a nós o vosso reino. E onde que é o reino de Deus? Quem tem um palpite de onde seja o reino de Deus? O reino de Deus nos nossos corações, não é? Reino de Deus nos nossos corações. Porque Jesus veio e disse assim, ó, eu não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim fazer cumprir. Aí ele diz, já foi dito para nós, ama os seus amigos. E aí ele diz, e eu vos digo, ama os vossos inimigos. E ele diz para nós o quê? Porque o reino de Deus é aqui também, nos nossos corações. E por isso a gente precisa, quando orar ao Pai, pedir para que Ele abra cada vez mais o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós consigamos exercitar esse amor mais e mais, devagarinho, como a gente vem fazendo. E aí, um dia, seremos todos nós realmente esses filhos de Deus, queridos e abençoados, distribuindo apenas amor uns para os outros. É claro que vão acontecer algumas mudanças na nossa existência. A gente vai estar sempre em lugares melhores, porque quanto mais a gente ama, mais feliz a gente se torna. E quanto mais a gente feliz está, mais feliz está o lugar onde a gente convive. E isso é uma sequência só de coisas boas, não é? Imaginemos, quando a gente fica triste, parece que tudo está triste à nossa volta, não é assim? E quando a gente está feliz, não fica tudo bonito? O sol fica mais belo, mais claro, mais iluminado, a lua fica linda e maravilhosa, as árvores, não é? As flores, a gente observa melhor. Então, isso é o amor de Deus. E a gente pode ver esse amor em todas as coisas que a gente vê no planeta Terra, inclusive no nosso irmão. Porque olha que coisa boa, nós estamos todos aqui. Qual é a diferença que tem entre nós? Nenhuma. Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos pernas, braços, podemos ouvir, podemos falar, Às vezes é por um determinado tempo. Tem vezes que o ouvido já não começa mais a ouvir direito, vai diminuindo, outras vezes a gente já não ouve mais nada. Uns de nós a gente vai enxergando, depois começa a usar óculos, daqui a pouco já não enxerga mais. Mas é assim, não é? O amor de Deus e a misericórdia divina, nos colocando uns com os outros, para que a gente possa seguir a nossa jornada. Quem não pode mais andar com os pés, tem a cadeirinha de roda aí, que alguns irmãos nossos, né, projetaram, fizeram, e ainda tem quem nos ajude a levar a cadeirinha de roda para que a gente venha, para que a gente vá. Isso é amor, isso é o amor de Deus. E é por isso, mergulhados nesse amor que nós vivemos, que nós precisamos botar para fora esse amor. E todas as vezes que a gente encontrar o nosso irmão, a gente deve ter gratidão a Deus por isso. Porque imaginemos aquele que vive sozinho, aquele que está largado lá em algum lugar, aquele que por ele mesmo ele não busca a convivência, porque está numa tristeza tamanha, porque não tem, na verdade, no próprio coração essa força de que é filho de Deus. Porque como filho de Deus nós temos uma força de super-heróis, na verdade, né? Que a gente pode dizer, vamos colocar o super-herói aqui, porque nós somos super-heróis, vencendo cada um de nós as nossas barreiras, os nossos limites, e com essa força que é do nosso Criador, do nosso Pai. Então nós vamos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí essa parte ela é extremamente interessante, porque olha como é que Jesus nos ensina.
Seja feita a vossa vontade. Será que a gente presta atenção nisso? Que seja sempre feita a vontade de Deus antes de qualquer coisa? Será que a gente realmente tem vivido assim? Porque a gente às vezes fica pedindo um monte de coisas, não é? Mas nunca lembra que acima de tudo tem a vontade do nosso Pai, que prevalece sobre todas as coisas. Então muitas das vezes a gente fica triste porque o nosso pé já não dá mais conta de pôr no chão, de caminhar. Mas a gente tem que entender que nós estamos dentro desse processo, daquilo que Deus sabe que é melhor para nós. Porque às vezes a gente anda uma vida inteira e no final dos nossos dias a gente fica impedido de caminhar como caminhava antes. Mas a sabedoria de Deus é tão grande que quando a gente nasce, a gente não sabe andar, não é? Não precisa que a nossa mãezinha, nosso pai, quem cuida de nós, ensine a gente a caminhar. E a gente já tem as pernas, mas ainda não sabe andar. E ao longo da vida, a gente caminha por muitos lugares. Quando a gente é mais jovem, tem força física, a gente vai para onde a gente quer, não é? Gasta essas pernas, desgasta. Às vezes a gente faz trabalhos pesados, às vezes a gente gasta dançando, gasta andando, não é? Se movimentando, às vezes das formas que nem aí precisava de tanto desgaste, mas a gente gasta. E como a gente ganha esse corpo de presente de Deus para nos mantermos numa encarnação, ele vem com a quantidade de energia. Agora a gente está usando um aparelhinho aqui para poder transmitir a nossa fala aqui. E esse aparelhinho ele tem uma bateria. Então o nosso corpo também é assim. Ele tem uma carga. E a gente, onde é que a gente carrega essa bateria? Vocês sabem? A gente carrega a bateria com o nosso Pai Criador. Através do quê? Do sol maravilhoso. Da alimentação que a terra nos proporciona, dos cuidados que a gente tem, comendo nas horas certas, dormindo as horas necessárias, não é? Tomando as medicações que precisamos tomar, porque graças a Deus a misericórdia divina ensinou para alguns irmãos produzir as medicações, outros de administrar essas medicações, não é assim? Para a gente se manter com a bateria carregada até o dia que o Pai nos chama de volta para o seu verdadeiro reino, onde nós com toda certeza teremos a felicidade eterna. É uma jornada, é uma caminhada, leva tempo, porque a gente ainda está aprendendo. Nós somos crianças espirituais, mas a gente tem que pensar, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a dizer que a vontade de Deus é a primeira que precisa ser feita. Então tudo aquilo que a gente tem hoje, que a gente está passando, que a gente está recebendo do outro, é pela vontade divina. E porque nós precisamos para aprender. E essa aprendizagem, nós estamos caminhando para quê? Para sermos anjos um dia. Para voltarmos à casa do Pai, na perfeição que é possível ao ser humano criado por Deus, ao Filho de Deus, não é? Então, um dia todos nós seremos muito felizes, mas a felicidade tem que começar a ser construída. E essa felicidade começa a ser construída a partir do momento que a gente nasce, não é? Qualquer que seja a situação de vida que a gente tenha tido, ou que a gente esteja hoje enfrentando, é bênção divina, porque é aprendizado, não é assim? Então, depois que a gente diz, seja feita a vossa vontade, diz o que mais na oração do Pai Nosso? O pão nosso, é isso mesmo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje? E a gente pensa que Jesus estava falando do pão de comer sozinho? Também, né? Para a gente alimentar a nossa barriga, porque eu acabei de dizer, para carregar a bateria tem que se alimentar do divino, nas orações e dos alimentos, não é assim? Mas
ele diz também para nós que esse pão é o pão do céu. O pão de cada dia é exatamente a bênção que nós recebemos de Deus. E hoje todos nós que estamos aqui recebemos a grande bênção de levantarmos pela manhã, de acordarmos ainda nesse planeta Terra. Olha que maravilha, não é? Maravilha, maravilha e bênção divina. Então essa oração que Jesus nos ensinou, ela requer de nós reflexão. Por isso que quando a gente vai orar, a gente senta num lugar, aquieta ou deita, né? Conversa com o nosso Pai, Ele é nosso Pai, na intimidade, e sente no nosso coração essa conexão. E aí a gente diz para Ele, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que mais depois do pão nosso de cada dia nos dai hoje? Perdoai as nossas ofensas. E a gente ofende ainda? Ofende, né? E é ofendido o tempo todo também, não é? Porque nós ainda estamos meio atrapalhados nessa aprendizagem do amor. Então, às vezes, a gente não gosta porque o nosso irmão estava lá fazendo barulho no quarto, aí a gente diz que ele não é muito legal, né? Que aquilo ali está nos incomodando. E, de repente, isso a gente está falando da nossa necessidade, mas está ofendendo um dos nossos irmãos. Isso. Então, assim, a gente pede para o Pai perdoar as nossas ofensas, mas a gente sabe que Deus é nosso Pai. Na verdade, Ele não precisa nem perdoar, porque Ele sabe que nós ainda estamos num caminho de aprendizado. E todo pai que conhece o seu filho sabe do momento dele, não é? Como se processa. Então, para que a gente pede para Ele nos perdoar? Porque o nosso coração, que é feito de amor e que tem a presença de Deus, se incomoda quando a gente ofende. A gente não fica bem. Às vezes a gente diz uma verdade para o nosso irmão e essa verdade fica doendo no nosso coração muito tempo, porque não era daquele jeito que a gente queria dizer, não era daquela forma, não é assim? Então, olha só, perdoar nossas ofensas, a gente vai pedir pensando que cada dia a gente precisa diminuir essa ofensa contra nós mesmos e contra nossos irmãos. Cada vez que a gente pede a Deus para nos perdoar, nós estamos ali na nossa consciência fazendo um trabalho de iluminação. E depois que a gente fala perdoar as nossas ofensas, é o que mais que vem? O que mais? Eu me perdi literalmente agora no Pai não. Como nós, a gente pede para perdoar nossas ofensas, como nós perdoamos, olha a parte mais interessante, aqueles que nos têm ofendido. E a gente está perdoando esses irmãos? Como é que nós estamos, hein? Nesse sentido de perdoar. A gente precisa perdoar, não precisa? Por quê? Porque o perdão é como se fosse, aliás, o rancor, a mágoa que a gente fica do nosso irmão, é como se fosse uma algema que a gente coloca em nós e no nosso irmão e a gente fica agarrado ali naquela coisa ruim. Quando a gente perdoa, a gente se liberta. E o importante é a gente entender que nem sempre nós precisamos que o nosso irmão, aliás, nós precisamos não, a gente sempre precisa de ser perdoado, mas o importante é a gente perdoar, porque se o nosso irmão não nos perdoar, isso é um problema dele, não é? A gente vai estar vibrando com amor no coração e o amor transforma. O amor pode todas as coisas. O amor vai mudar o nosso comportamento. E aí sim, aí nós vamos começando a implantar esse reino de Deus no mundo, não é? De uma maneira geral. Roberto, eu ainda tenho quanto tempo aí, Roberto? 4 minutos?
Então nós falamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. De que tentação é essa que a gente fala, né? Porque a gente logo diz, mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque a tentação ainda é esse mal, né? Que a gente enxerga tanto. As dificuldades que a gente ainda tem. Porque no momento em que nós já tivermos aprendido a amar, nós não vamos mais ver o mal. Nós não vamos ver as coisas ruins. Nós vamos só agradecer, só comemorar, só sermos felizes. Por enquanto, a gente ainda vê o mal no outro, inclusive, às vezes não vê em nós, mas vê no nosso irmão. Então a proposta de Jesus é que, em amando a Deus sobre todas as coisas, a gente ama o nosso irmão como a nós mesmos. Mas é engraçado porque Jesus, como um espírito crístico de sabedoria infinita, e nosso irmão querido que vem para nos auxiliar nesse processo de aprendizagem do amor, ele diz para nós que a gente precisa amar a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. E a gente se ama? O que vocês acham? A gente se ama? Quem ama, cuida. Não é assim? E a gente está se cuidando? Tem vezes que a gente está pisando na bola, não é? Tem vezes que a gente está falando palavras que não são boas, tem pensamentos que não são bons. Então esse cuidado não está tão assim intenso, não é? No nosso coração. Porque quanto mais a gente vibra no amor, mais felicidade nós temos, mais harmonia espiritual e biológica, física também. Uma mente que vibra com amor durante todo o tempo, ela vai ser uma mente que tem um poder de liberar amor com muito mais facilidade, de receber esse amor. Então, queridos irmãos, eu quero dizer a vocês que nesse ensaio, nessa aprendizagem de amar, que o Evangelho de Jesus nos suscita, eu estou fazendo o meu exercício de amor aqui com vocês, e o meu coração se enche de amor quando eu estou aqui com vocês. E eu recebo esse amor, essa maravilha dessas bênçãos que vocês trazem, com essas carinhas felizes, com os ouvidos que estão nos ouvindo, com a paciência, não é? De ficarem nos olhando e nos ouvindo. Que Deus nos abençoe grandemente, que possamos nós continuarmos juntos nessas jornadas, sem impedimento de se estamos num corpo físico ou num corpo imaterial, porque nós todos somos filhos de Deus e amados primeiramente. Deus nos abençoe a todos. Beijo no coração de cada um. Graças a Deus. Então nós vamos para o passe. Quem vai nos ajudar aí no passe? A gente vai colocar em prática agora, né? O que a gente estava falando da oração. Então a sugestão é que cada um de nós, eu gosto de fechar meus olhos, porque aí eu não fico olhando para lugar nenhum e não me disperso, né? Então a gente vai pensar em Deus, nosso Pai, e no Mestre Jesus, que está de braços abertos, nos amparando, emanando as melhores energias para fortalecimento da nossa alma, do nosso corpo físico. Vamos deixar que o nosso coração seja envolvido por essa bênção divina, porque o Mestre Jesus está aqui presente entre nós. Amém. Ele mesmo nos disse que quando nós estivéssemos 2 ou mais reunidos em seu santo nome, Ele ali estaria em espírito e verdade. E é assim que acontece agora, porque nós estamos reunidos com o coração em Deus, pensando no amor. E o Mestre está trazendo para nós agora, a gente precisa receber no nosso coração todo aquele alento para aquelas dores que possam estar nos incomodando o corpo físico, mas também para as dores da nossa alma. Vamos receber essa luz divina que é derramada sobre nós nesta manhã,
para que a gente possa prosseguir a nossa jornada no caminho do bem. Que os benfeitores espirituais, trabalhadores da seara de Jesus estejam conosco, nos mantendo firmes na proposta dessa mudança interior, que é cada dia melhorarmos um pouquinho na nossa condição de ser humano, mas também de espírito e de alma eterna. Que as bênçãos do Mestre Jesus também cheguem a todos os nossos irmãos, os que não puderam chegar até aqui, que estão acamados, aqueles que optaram por não vir, mas também a todos os nossos irmãos, companheiros de trabalho do dia a dia, as nossas irmãs e irmãos queridos, que estão aqui na cozinha preparando o alimento que vai nos nutrir o corpo físico, mas também a nossa alma com o seu amor. Aqueles irmãos que estão trocando as fraldas, cuidando, limpando, medicando. Todas as mãos desses irmãos queridos que convivem conosco, que sejam abençoadas, para que tragam mais e mais bênçãos para o nosso coração, diminuindo as nossas aflições, as nossas dores. Lembremos então que nós estamos como espíritos eternos, como almas eternas, filhos de Deus, recebendo muita bênção para o nosso espírito, né? Para o nosso corpo físico também, mas o espírito agora está também sendo iluminado e fortalecido. Estamos então recarregando a nossa bateria de energias e agradecendo a Deus nosso Pai sobre todas as coisas, a Jesus nosso Mestre, irmão divino, e a todos os irmãos que trabalham na seara do Cristo e que compõem conosco, trazendo esse momento de luz, que esse momento também possa ser expandido pelo planeta como um todo, a todo irmão que sofre, a todo aquele que está fazendo a diferença, a todo aquele que está no trabalho do bem, mas também aos nossos irmãos que ainda não conhecem esse caminho do bem, para que um dia, juntamente conosco, eles possam galgar essa posição de espírito iluminado, vivendo num mundo feliz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.